Os pregadores da palavra de Deus não devem ser bajuladores. Existem muitas pessoas com interesses em seu coração que são reprovados perante a Deus por conta disso, né? Pessoas que elas não conseguem, elas não repreendem quando alguém está com um entendimento errado, porque elas não querem perder aquela pessoa. Diferentemente de Jesus Cristo. Quando todos deixaram a Jesus, Jesus falou assim: vocês querem também ir com eles? E Pedro responde: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O discurso de Jesus havia sido muito pesado. Jesus disse: aquele que não bebeu o meu sangue, que não comer da minha carne, não tem parte comigo. O povo logo se escandalizou. Mas Pedro sabia que o significado daquelas palavras não era exatamente aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando de canibalismo, Jesus não estava falando de uma coisa que era impura, imunda, porque Pedro conhecia Cristo. Sabia que Jesus não ia desobedecer as leis. Então todo mundo se escandalizou. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós vemos muitos. E não devemos estar admirados. Porque na nossa época tem homens sanguinários, como sempre tiveram durante todo o curso da humanidade. Pessoas que a vida humana não tem valor algum. Pessoas que não têm um flash de luz com Deus. Eles não têm um momento com Deus. Se tiveram, já perderam. Se tiveram algum dia um contato com Deus, já foi arrebatado do seu coração pelo mal aquele desejo. Então também não devemos esperar que dentro da igreja não exista esse tipo de pessoa. Existem pessoas desse mesmo nível que corrompem a fé. O pior, sabe o que me admira? É que em plena era da informação, esses caras são colocados como heróis. A minha maior preocupação é observar isso, que os heróis do cristianismo de hoje são reprovados pelo próprio evangelho que asseguram pregar. São reprovados. Você acha que Paulo, se estivesse aqui, não estaria confrontando eles, as ideias dele? É todo mundo querendo um holofote. Eles estão brigando por holofote. Todo mundo querendo um pouco de atenção. Querem seguidores. Querem aumentar o seu lucro. E eu não penso de uma forma diferente. Eu acredito que esses caras estão lavando dinheiro da corrupção. Porque, vê bem, se você não tem cuidado nem com a obra de Deus, nem com as coisas sagradas, você não tem respeito nem com as coisas sagradas, porque a palavra de Deus, é uma coisa sagrada. Então você não tem mais nada a perder. Se ligou? Você não tem nada a perder. Então, esses caras, eles corrompem a fé das pessoas, não deixam as pessoas desenvolver o evangelho, manipulam essas pessoas por votos, né? Porque o objetivo deles é terem poder diante das pessoas, dominar essas pessoas. Eles se colocam nessa posição de homens de Deus para poder dominar, conquistar e depois vender as suas posses, posso dizer assim, para os poderosos. É exatamente o que você está vendo hoje em dia. Pastores que quem ele apoia como candidato, a igreja toda tem que seguir o que ele está apoiando. Isso é uma vergonha. E esses caras apoiam geralmente os mais imundos políticos, os mais corruptos, os envolvidos em mais sujeiras. E você que é evangélico,
que acha que não tem nada demais dar o seu dízimo e sua oferta para esses pastores sujos, você está contribuindo com a morte do seu país. Você está contribuindo com o sofrimento das pessoas. E Deus parece que nesse 2019 está trazendo tudo isso à tona. Vocês têm que despertar desse sono. Desperte. Observe. Porque se vocês não são capazes de enxergar isso, vocês vão aceitar o anticristo. Se vocês têm afetos por gente dessa espécie maldita, maligna, vocês vão ter afeto pelo anticristo. Porque o anticristo vai vir semelhantemente a Cristo, fazendo sinais e prodígios, possivelmente curando pessoas, fazendo o bem. Se vocês conseguem amar esses caras, mesmo vendo os podres deles, mesmo vendo eles fazendo maldades, e ainda ficam se justificando, mas ele faz muita coisa de bom, faz muita coisa boa. Aprenda o que Jesus Cristo disse: uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nenhuma árvore ruim dá bons frutos. O rio não flui água doce e amarga. Aprenda, Jesus está falando. Árvore ruim, fruto podre. Árvore boa, fruto bom, fruto saudável. Não pode uma árvore dar 2 tipos de fruto. Quando ele fala isso, está falando de quem é plantado na videira, de quem é plantado no Evangelho. Vocês precisam acordar. Homens de Deus não são capazes de fazer o Evangelho virar esse tipo de lixo que vocês estão vendo aí. Eles não podem fazer isso. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados por Deus? Foi Deus que transformou o coração desses homens para que eles pudessem pregar a verdade. E muitos servos de Deus aí não gostam de confrontar porque também querem holofote. O evangelho é confronto. Confronto não é, e o pior, não é contra o catolicismo, contra as outras religiões, não. É contra o nosso próprio território. Nossa própria Bíblia está dividida. É ela que precisa ser mostrada a verdade. No início, né, como diz, leais são as feridas feitas pelo que ama. No início, as pessoas vão te odiar. Elas não vão gostar. Mas você sabendo, o que importa é que você sabe que o que você está pregando é a verdade. Quando Paulo chega em uma certa cidade, o espírito dele se comove, ele fica incomodado com a idolatria daquela cidade. Já era para aquele povo conhecer o evangelho, então ele vai lá e confronta os judeus. O que vocês estão fazendo aqui que vocês não conseguem mudar a situação, o resultado desse lugar? É como se o evangelho não tivesse poder. E o evangelho é poderoso. Não é possível que a cidade estivesse tão entregue à idolatria. O que vocês estão fazendo, judeus? Vivendo na hipocrisia. Vivendo na hipocrisia. Gostando de orar pelas praças, em pé, sendo admirado pelos outros. Exatamente o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo, igreja? Estão vivendo na hipocrisia. O evangelho não é convidativo na hipocrisia.